Olá, pessoal. Vamos então finalizar o nosso estudo de correlação, finalizando o exemplo anterior. Lembrem, só relembrando para vocês, nós estamos tentando identificar se existe ou não a relação entre a qualificação de um executivo, que pode ser um técnico, pode ser um graduado, um especialista, um mestre, um doutor, e o cargo de gerência, né, de chefia que ele ocupa, que pode ser como supervisor, coordenador, gerente ou diretor. Então foi feita uma amostragem com executivos nesses 4 níveis de várias empresas e os dados foram coletados sempre em pares, né? Então, um determinado executivo que tem um posto, um cargo de chefia, pode ser um dos 4, e que tem uma determinada qualificação, uma determinada formação, pode ser uma das 5. Então, obtivemos todas essas informações aqui, no total de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, portanto 60 conjuntos de dados diferentes, e nós precisamos então estabelecer a existência ou não desse tipo de correlação. Eu apresentei para vocês inicialmente a tabela de contingência. Nessa tabela de contingência, nós observamos que em uma determinada linha, na linha principal, nós ficamos com os cargos ocupados, os cargos de chefia, tá? Esses valores aqui. E para a coluna principal, nós temos as formações. A primeira linha para cada uma das categorias de formação representa a quantidade de ocorrências para essa formação. Então, nós temos 12 doutores, que estão distribuídos como um como coordenador, 6 como diretores e 5 como gerentes. E esses valores absolutos correspondem percentualmente a isso, ou seja, 50% dos doutores são diretores, 41,6% dos doutores são gerentes e 8,3% dos doutores são coordenadores. E essa outra linha também de percentual representa, agora focado no cargo, quantos por cento de doutores ocupam o cargo de coordenador, no caso 11%. Desculpem, quantos por cento de coordenadores são doutores, no caso 11%. A maior parte dos coordenadores são graduados e depois em igual nível técnicos e especialistas. Já olhando para os diretores, a gente pode dizer que 46% dos diretores, tá, ligado ao cargo, são doutores e 30,7% são mestres. E em relação a gerentes, 29% são doutores e 35% são mestres. E isso nos leva a concluir que para os cargos mais altos, ou seja, direção e gerência, a maior parte se concentra em doutores e mestres, o que indica que vale a pena investir numa formação mais alta, pelo menos para esse tipo de empresa que foi analisada, já que grande parte, o maior percentual dos diretores e gerentes são doutores e mestres. Uma outra forma da gente visualizar esses dados seria através do gráfico de barras. Então, esse é o gráfico de barras que pode ser utilizado de forma alternativa ou complementar a tabela de contingência. Então, para o gráfico de barras, nós precisamos ter aqui no eixo horizontal 2 níveis, né? Então, aqui nós temos os cargos ocupados, coordenação, direção, gerência e supervisão, e aqui nós teríamos a qualificação, a formação das pessoas. Então, o que a gente pode observar? Se a gente pega inicialmente o cargo mais básico, que é o de supervisão, o cargo de chefia mais básico, que é o de supervisão, nós percebemos claramente que há uma concentração bem maior de pessoas que ocupam esse cargo, que são técnicos, especialistas e graduados, tá? Então, são pessoas que não têm uma formação tão alta. Por outro lado, mestres e doutores é praticamente nulo, praticamente inexistente. Na coordenação, há um equilíbrio um pouco maior, com certa prevalência para graduados, né? E logo em seguida, especialistas e técnicos.
Então, se a gente junta esses dois, os dois primeiros níveis da hierarquia, supervisores e coordenadores, a gente vai verificar que técnicos, graduados, especialistas preponderam. E se a gente pega os outros dois cargos de nível mais alto, aí a gente observa que o panorama é exatamente o contrário, onde prepondera para o cargo de direção doutores, quantidade bem maior, e em segundo lugar gerente, tá? Com certa diferença, mas também com uma ocorrência bem significativa. E para a gerência, mestres e doutores são bem equivalentes, mas ambos em um nível bem elevado. Depois aparecem os graduados especialistas com baixíssima ocorrência para técnico. Ou seja, o que esses dados podem nos indicar, embora não haja uma definição tão clara como no caso de dados numéricos, em que a gente pode inclusive calcular o coeficiente de correlação. A gente pode concluir que para cargos mais elevados haverá uma predominância de mestres e doutores, enquanto que para cargos mais baixos haverá uma predominância de cargos técnicos, graduados e especialistas. Tá? Então, dependendo do objetivo do nosso estudo, o direcionamento a ser dado se é, por exemplo, uma universidade que encomendou esse estudo, ela pode usar essa análise para divulgar seus cursos de mestrado e doutorado. Se é uma empresa de recrutamento, ela vai direcionar um pouco melhor o perfil do candidato abordado em função da vaga ofertada. Se é uma vaga de diretor, se é uma vaga de gerente, ela vai buscar pessoas de fato com qualificação mais alta. É necessário que tenham uma qualificação acadêmica maior, porque a tendência é que as empresas busquem esse tipo de perfil. Bom, essa é a interpretação, e agora para finalizar eu vou mostrar como é que a gente pode fazer chegar nesses resultados usando o Minitab. Aí é bem interessante usar o Minitab, que nos dá uma agilidade muito grande nessa análise. Bom, nós temos aqui então a tabela que foi com os dados tabulados, né, coletados, então sempre pares de dados, mostrando por um lado esse executivo seria a qualificação, a formação, e aqui o cargo ocupado. Iniciando pela tabela de contingência, para que a gente possa fazer aquela tabela que nós acabamos de visualizar, nós podemos vir em Stat, tabelas, e aí dentro das opções de tabelas, nós vamos tabulação cruzada e que quadrado. Essa tabulação cruzada é que permite fazer toda aquela relação entre as duas variáveis que nós temos. Como linha, vamos colocar a formação, que é o que nós chamamos de executivo, e como colunas, nós podemos colocar o cargo ocupado. E é interessante marcar todas as possibilidades, porque se eu marco tudo, eu vou ter tanto a contagem em termos absolutos, quanto os dois percentuais, o percentual em relação à qualificação e o percentual em relação ao cargo. Feito isso, a gente pode deixar as outras opções de default, não precisa preencher mais nada. Tá? Aqui é só selecionar, né? Então, você seleciona a primeira opção, seleciona a segunda opção, pode manter o resto default, marca todas essas opções de exibição e vamos dar OK. Pronto, aqui está a nossa tabela. Eu posso ampliar aqui para analisar um pouco melhor, mas é exatamente aquilo que nós já havíamos chegado. É interessante que o Minitab permite que a gente exporte essa tabela. Eu posso copiar como imagem, posso enviar para o Word, posso enviar para o PowerPoint. Então, enviando para o Word, por exemplo. Acho que eu vou ter que copiar aqui. Para cá, tá? Abrir um documento, ele já traz automático, não preciso nem colar. E aí eu faço todas aquelas análises que nós já havíamos visto. Bom, uma outra questão, um outro tipo de análise que pode também ser feita, agora ligado aos gráficos, né? O gráfico de barras. Também é um procedimento bem simples. Basta a gente vir em gráfico. Nós temos aqui a opção de gráfico de barras.
Vamos selecionar esse tipo agrupado para que a gente possa ter aquela situação em que nós temos no eixo horizontal os dois tipos de dados. E aqui eu marco quais são as variáveis que eu quero que sejam colocadas naquele eixo horizontal. Podemos colocar até 4 categorias, sendo que a mais externa vem primeiro, ou seja, a que fica mais abaixo é a primeira que eu devo colocar aqui. Ou seja, aqui vai aparecer primeiro a formação, lá embaixo vai aparecer a formação e depois o cargo ocupado. Dá OK? Tá aqui eu tenho a formação e aqui eu tenho o cargo. Essa é a forma mais interessante de analisar? Talvez. Eu estou vendo aqui que a maior parte dos doutores são diretores e gerentes. Eu estou vendo que a maior parte dos especialistas são supervisores. Que o graduado também é supervisor, mas alguns chegam a gerentes e coordenadores, pouquíssimos a diretores. Mestres chegam mais a diretores, principalmente a gerentes. E o técnico, primordialmente, a supervisores. Eu posso mudar um pouco essa visão, né? Basta inverter. Se eu quiser mudar essa visão, eu mudo aqui a ordem, coloco primeiro o cargo, depois o executivo. Dou OK. E aí percebam que o gráfico agora tá do modo como foi mostrado no slide, onde eu tenho primeiro o cargo que ele ocupa e depois a formação. E aí a gente pode chegar àquela conclusão que nós já vimos visto. Para diretores, de fato, predominam doutores e mestres, para gerentes, mestres e logo depois doutores, para supervisores, principalmente pessoas com uma formação um pouco mais baixa, técnicos, graduados e especialistas em segundo lugar. Tá? Então, basicamente, era isso que a gente precisaria considerar. É um tipo de análise um pouco mais complexa, né? Porque depende muito da qualificação da pessoa que está analisando esses dados, fazer uma comparação de modo assertivo, muitas vezes fazendo a mudança na forma de visualização, como eu mostrei para vocês. Em um momento você olha com cargo, consolidando a formação, depois eu posso mudar isso, e eu tenho para cada formação uma distribuição de cargos, e é exatamente essas várias visões que permitirão a comparação e entendimento um pouco melhor da situação, para que alguma conclusão possa ser gerada a partir da análise desses dados. Tá? Então, com isso a gente finaliza o assunto da correlação, finalizamos a etapa do analyze, né? E no próximo vídeo já vamos começar a etapa do improve. Vamos começar discutindo de modo geral o que é a etapa, os seus objetivos, as suas ferramentas, as atividades devem ser realizadas, e aí em seguida a gente vai analisar alguns elementos que podem fazer parte, podem nos ajudar na implementação, na definição dessa etapa do improve.